não tinha condições, gente. Eu não tinha condições de fazer curso, eu não tinha condições de montar um espaço, eu não tinha condições de comprar nem material. Quem foi que me ajudou a fazer o curso foi meu sogro. Hoje eu tô aqui com o meu estúdio, todo montado, lindo. E eu fui só atrás de buscar qualidade para as minhas clientes. E hoje eu ministro o curso. Hoje o meu trabalho, as unhas é o alicerce, o sustento da minha casa. Fui lá no seu Instagram, né? Procurei saber, né, sobre as unhas, se era alongamento. Aí sempre eu vi ali que eram unhas naturais. E aí foi quando eu resolvi fazer o curso com você. Que foi o meu divisor de águas, assim, sabe? E tudo isso vivenciando a manicure russa. Eu digo que foi um divisor de águas na minha trajetória, né? Na minha vida. Tem que ser bem honesta. Eu nunca pensei que um dia eu fosse ter a agenda tão cheia e fosse ser tão concorrida como é hoje. Realmente houve uma virada de chave muito grande. Eu sempre digo que a técnica de esmaltação em gel no meu curso contigo foi um divisor, tá? De tanto que minhas clientes, as pessoas próximas a mim, sabem o quanto a gente menciona e fala sobre a admiração que a gente tem e o poder de transformar, que eu acho que é a palavra, transformação. Então, quando eu voltei com um produto novo, material de melhor qualidade, né, consegui entregar uma durabilidade ainda maior. Melhorei muito em relação a isso, que era uma das minhas maiores queixas. A questão do acabamento, assim, que foi algo que melhorou muito, muito, muito mesmo. A agenda, tipo assim, ela só tô com a agenda fechada já faz muito tempo. Uma coisa, assim, que me mexeu muito foi a quantidade de colegas que me chamavam me pedindo pra eu dar um curso. Eu fiz em fevereiro, 3 meses depois fechou a agenda. Em outubro, eu consegui organizar o meu primeiro cantinho decorado. Só que eu consegui, agora, esse ano, ampliar o espaço e eu tenho mais 3 colegas incríveis trabalhando comigo aqui. Eu não trocaria a profissão de manicure e nail designer por nada. Eu me sinto muito realizada. Olá, maravilhosa! Eu sou a Tati e seja bem-vinda ao projeto Nail Designer 10K. O projeto ele é dividido em 3 aulas e ao longo dessas aulas eu vou te mostrar um método responsável por transformar mulheres comuns, manicures comuns em nail designers que ganham mais de 10 mil reais por mês, dominando a minha técnica de esmaltação em gel. E esse projeto, ele serve para você, mesmo que você esteja começando do zero e mesmo que você nunca tenha feito uma unha na vida. E eu sei que pode parecer exagero aqui da minha parte e que talvez você pense que isso é bom demais para ser verdade. E eu te entendo. Até porque se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida e na vida de centenas das minhas alunas, eu não ia acreditar em alguém falando isso. Então, eu te entendo. E para você ver que isso é possível, olha o que aconteceu com a Fernanda depois que ela aplicou o método. Uma agenda fechada. Em quanto tempo? 3 meses. Um salário 7 vezes maior que trabalhar no comércio e muito mais do que eu achei que eu ia ganhar no banco, né? Trabalhando no banco. Eu tenho minha liberdade de ir e vir, fazer meus horários. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu fechei minha agenda em 3 meses e eu acredito que é possível fechar até antes. No mínimo, assim, atendendo 3 por dia, vamos pôr, mínimo. R$4.500 mínimo para atender ninguém. Agora, para atender, mais que 8. Dá para fazer mais do que isso. Dá. E só com esmaltação em gel. Eu acho que se eu tenho 3 clientes de alongamento hoje, é muito. Que história incrível, né? E é possível. E quantas vezes você já deixou de acreditar em si? Quantas vezes você aceitou pessoas falando que não ia dar certo aquilo pra você? E até quando que você vai viver no mundo dessa manicure comum, que tá presa a um salário de 2, 3 mil reais por mês? E você que ainda nem é manicure, quando que você vai acordar e ver que você pode ter uma profissão e ser muito bem remunerada sendo a sua própria chefe? Hoje você me vê aqui como uma profissional reconhecida, como uma autoridade, com resultados que você sonha em conquistar, mas eu vou falar pra você que nem sempre foi assim. Em 2006, eu tive uma infecção generalizada que me fez não poder fazer muitos movimentos bruscos. Nessa época, eu estava desempregada e resolvi me aventurar e pedi para uma colega minha me ensinar a fazer unhas. Pensa só, eu comprei um kit de alicate e espátula de plástico, aqueles que vendem no mercado,
Vocês sabem, aqueles bem fuleirinho. E com esse kit, eu fazia as unhas das minhas tias pra mim poder treinar. Em 2007, eu comecei a trabalhar em um escritório e eu trabalhava lá em horário comercial e à noite eu fazia unha como renda extra. E na época, eu lembro que eu tirava em média uns R$600 por mês. E eu trabalhava, tá? De dia no escritório, de noite nas unhas, finais de semana. Até então, nessa época, eu morava em Brusque. E aí eu engravidei da Amanda. E vim morar pra Guabiruba. A Amanda nasceu e por 6 meses eu resolvi me dedicar totalmente a ela. Depois desses 6 meses, eu voltei a trabalhar. Abri mão de meio período lá no escritório. Até que a Amanda completasse 1 ano. E eu fazia freelancer aos sábados em um salão aqui perto da minha casa. Quando a Amanda fez 1 ano, eu saí desse escritório e do salão que eu fazia freelancer e fui para um outro salão, que era um salão mais bem frequentado da cidade. E aí lá eu trabalhava das 13 às 19 horas. Foi nesse salão que eu conheci a maioria das clientes que eu tenho hoje. E eu aprendi muito lá como me portar, como tratar essas clientes, como conversar, o momento certo da gente falar, conversar com elas, o momento certo da gente ficar quietinha, coisas desse tipo. Foi uma escola pra mim trabalhar lá dentro do Maison. Fiquei nesse salão por 1 ano. Foi quando eu me separei. E uma das condições pra mim reatar o meu relacionamento era que na época, né, eu saísse desse salão. Aí eu saí lá do salão do Cris e pedi arrego pra esse salão onde eu já havia feito freelancer aos sábados. E isso aconteceu meados de 2012. Como eu trabalhava poucos dias e eu não tinha muitas clientes, enfim, né? Meu nome foi parar no SPC. Porque o pouco que eu ganhava com a renda de unha, que não dava quase nada, precisava ajudar em casa. Então eu tinha que optar. Ou eu pagava minhas contas ou eu ajudava dentro de casa. Mas, em dezembro desse mesmo ano, eu tive uma surpresinha. Esse salão que eu fazia freelancer, né? A proprietária me convidou a me retirar do salão. E aí me bateu um desespero real. Porque atender em casa era uma coisa que eu não cogitava. Então, eu fui praticamente forçada a fazer isso. Daí eu pensei, meu Deus, agora como que eu vou limpar meu nome? E aí eu comecei a entrar em contato com todas essas clientes que eu atendia no salão e falei que eu ia começar a atender em casa. Foi aí que eu comecei a bater foto, divulgar todos os meus trabalhos. Gente, acredite que isso foi dia 18 de dezembro de 2012. Me marcou bem essa data, porque foi ali no Natal. Então, era um misto de desespero. E eu lembro que na época, eu não tinha nenhuma rede social. Criei uma conta no Facebook, bati as fotos com uma câmera digital, baixava no computador e escrevia nas fotos by Tati Unhas. E postava nas redes sociais. Na época era só o Facebook. E coloquei essa placa aqui na frente da minha casa. E foi essa placa que me ajudou, né, a começar a encher a agenda. Essa placa, ela tem muita história. E eu levei uma média de 2 anos para fechar a agenda tradicional. Eu começava em média 6 da manhã, 6, 7 horas da manhã. E ia até tarde da noite. Eu cheguei a trabalhar 17 horas por dia. Imagina que em 2013 até 2016 eu atendia no meio da minha sala com a Amanda pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá. E isso começou a ficar incômodo dentro de casa, porque tinha cliente toda hora lá fazendo unha, né, o marido, filho e tudo mais. Pensa só que a Amanda ainda por cima ficava rosnando pras clientes. Ela fazia assim, ó. Chegava uma cliente, ela fazia assim, ó. Isso assim eu tô fazendo bonitinho, tá? Ela não era receptiva com as clientes e mesmo assim as clientes compreendiam. Meu ex-marido chegou pra mim e disse que precisava fazer uma sala fora de casa pra parar com esse incômodo. E eu dizia pra ele, hoje, Tati, vendo eu falando isso, nem acredito que é a mesma pessoa. Mas acredite que eu falei a seguinte frase pra ele: pra que gastar com uma sala só pra fazer unha? Olha o pensamento pequeno que eu tinha. Acabou que eu construí essa sala e na mesma época eu resolvi ganhar mais dinheiro. A Thaís é uma pessoa muito próxima, uma amiga muito querida que eu tenho, e ela insistia pra mim fazer esmaltação em gel. E aí eu dizia pra ela que não,
Primeiro que eu não tinha condições de investir e segundo que eu tinha medo de não dar certo, porque na minha opinião a esmaltação em gel ela estragava as unhas das clientes. E aí eu resolvi aprender a fazer cabelo, fazer progressiva, montei um espaço para cabelo e tudo, lavatório, cadeira, comprei apetrechos, secador, mas o meu coração ele não cantava para isso. E eu percebi que eu não nasci para ser cabeleireira depois que eu assei a cabeça de uma cliente minha. E aí veio a Thaís novamente, insistiu mais uma vez para mim fazer esmaltação em gel. E aí ela se ofereceu mais uma vez para pagar esse investimento para mim. E aí foi dessa vez que eu topei a proposta dela, fiz as contas por cima. Imagino que se eu fizesse 10 esmaltações em gel por mês a R$60 cada cliente, eu ia ganhar uma média de R$600 a mais por mês. E aí eu ia conseguir pagar ela bem rapidinho. E aí eu comprei os produtos com a ajuda da Thaís e iniciei nesse mundo de esmaltação em gel. Eu tinha muito medo de encostar a esmaltação na cutícula, porque falavam pra mim que não podia de jeito nenhum, enfim, não davam muitas explicações o porquê que não podia. Só não podia, mas eu sempre dava um jeitinho de chegar o mais próximo possível para ela ficar bem feitinha e a cliente sair feliz, sair com aquela esmaltação em gel que sim iria durar o tempo que eu tava ali prometendo. Em junho de 2017 foi quando eu fiz as primeiras esmaltações em gel. Daí eu comecei a fotografar todas elas. Eu fotografava quando a cliente chegava e quando eu finalizava a esmaltação. E acredite, eu fazia meio que uma apneia, né? Eu parava de respirar para chegar bem pertinho da cutícula, não borrar. Eu levava em média umas 2 horas. É o tempo que eu levo até hoje para fazer uma esmaltação em gel com esse encaixe e essa entrega que eu tenho. E esse era o tempo que eu separava para poder entregar um trabalho de qualidade para essa cliente. Para mim, a qualidade ela sempre foi em primeiro lugar. Então, a cliente satisfeita, ela volta. E para eu conseguir atrair essas clientes pro gel, eu tinha que pensar em alguma coisa. E aí eu tive a ideia de fazer uma oferta para elas experimentarem o gel. Imagina que elas nunca tinham visto isso na vida dela, não sabiam, muitas vinham com a crença de que o esmalte em gel estragava a unha e eu tinha que provar que isso não acontecia. E aí eu fiz uma oferta na qual elas não podiam recusar. E adivinha, deu certo, claro. Na primeira semana que eu comecei a aplicar, as clientes elas já amaram. Como eu tinha uma agenda fechada, uma agenda fixa de tradicional que vinham todas semana, eu pensei, ferrou, né? O gel tá durando e as clientes vão voltar só daqui 15 ou 20 dias e eu vou ficar uma semana parada. Isso não pode, eu preciso trabalhar, preciso de mais clientes. Só que olha que interessante, eu já tinha faturado, nessa semana que eu fiz esmaltação em gel, o que eu faturava em um mês. Em uma semana trabalhando. E eu quis fazer acontecer mais ainda. As clientes, elas começaram a me indicar. E aí, eu perdi a conta do tanto de gente que passou pela minha mesa. E as coisas começaram a mudar na minha vida. Com a união da técnica da esmaltação em gel, a cutilagem e a forma de prestar um bom atendimento que eu aprendi lá no salão onde eu trabalhei e a oferta que eu tive a ideia de fazer para essas clientes, eu passei a ser reconhecida e lá em 2017 eu faturava R$8.000 por mês. Só que eu não queria isso só pra mim. Comecei a insistir pra Flávia, que é uma amiga minha da área. Flávia, começa a fazer esmaltação em gel também. Insisti, vamos entrar nesse mundo. E digamos que ela foi a minha primeira aluna. E hoje a Flávia ela só faz esmaltação em gel. Ela trabalhava de CLT e ela saiu da empresa onde ela trabalhava e hoje ela tem o próprio espaço dela também. E isso foi crescendo cada vez mais, porque eu descobri outra coisa que faz o meu coração cantar, que é ver pessoas mudando de vida através de algo que eu ensino. E aí, muitos profissionais me pediram para eu ensinar e foi quando eu comecei a dar os cursos. E hoje somam mais de 2.000 alunas e ver que centenas delas alcançaram e se tornaram nail designers que ganham mais de R$10.000 por mês, isso mexe demais comigo. Porque não se trata só de dinheiro, se trata de reconhecimento, independência financeira, objetivos realizados e muita coisa
vem junto com essa transformação. Foi então que eu busquei cada vez mais me especializar para mim poder evoluir o método. E eu busquei os porquês de tudo. Investi tempo, dinheiro, muita coisa aqui nessa jornada de especialização, sempre buscando transformar cada vez mais vidas. Esse sempre foi o meu objetivo. E foi assim que nasceu o meu método. Através de toda essa experiência, erros e acertos que eu adquiri. E falando em método, pega caneta e papel aí, que agora eu vou te explicar por que esse método ele é o mais rápido e seguro do mercado para te transformar em uma nail designer que ganha mais de 10 mil reais por mês. O método é baseado em 3 pilares: o pilar técnica, o pilar estratégia e o pilar visão. E eu já vou te adiantar que você não consegue sair de um salário de 2 ou 3 mil reais por mês porque você se preocupa muito com apenas um dos pilares. E eu não te culpo, até porque ninguém nunca te ensinou isso. Você não encontra em nenhum outro lugar. Só que o pilar técnica é muito importante, talvez até o mais importante, mas só a técnica não vai te levar aos 10 mil reais por mês. Menos ainda se você usar a técnica errada. Ao longo dessas aulas, eu vou entrar em cada um dos pilares para você conhecer e saber como que você aplica. Agora, eu quero falar com você sobre o primeiro pilar, que é o pilar técnica. Nesse pilar, existe um erro que é gravíssimo, que te impede de ser uma nail designer que ganha 10 mil reais por mês. O erro é você achar que tem que ser uma manicure completa para ganhar mais dinheiro. Achar que tem que fazer alongamento no gel, no poligel, no acrílico, que você tem que ser boa em tudo. Porque quando você pensa que precisa ser uma manicure completa, você fica pagando centenas de cursos de capacitação, você acha que precisa dominar várias e várias técnicas para você ser lucrativa, porque é claro, dominar várias técnicas te torna melhor. Só que isso também ocupa tempo demais e não te permite se especializar naquilo que dá mais retorno. Você vai atender clientes diferentes, vai demorar demais nos atendimentos, porque cada cliente quer uma técnica e você não tem tanta prática porque você faz várias técnicas diferentes. Vai deixar a desejar sim no atendimento e isso vai fazer você fracassar e querer desistir, porque você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e não vai conseguir se especializar em técnica nenhuma. Não vai ser valorizada e muito menos vai estar ali faturando seus 10 mil reais por mês. O que te faz ser uma nail designer que ganha 10 mil reais por mês é escolher uma técnica muito desejada e ser boa naquela técnica. E deixa eu te mostrar por que a minha técnica de esmaltação em gel é a mais eficiente para gerar esse resultado que você tanto espera. Primeiro, porque a minha técnica de esmaltação em gel, ela é uma técnica que eu sei que vai durar na unha da minha cliente o tanto que eu prometer. Primeiro segredo é fazer uma cutícula perfeita. A cutícula tem que ser removida da forma correta, porque o corpo ele é muito inteligente e ele vai produzir o que a gente vai retirar de células. Então, com o meu método, a gente tira somente o necessário e esse necessário faz a gente criar um bolso aonde vamos encaixar a esmaltação em gel e deixar aquela unha perfeita. Então, se a gente trabalha num ritmo de produção, isso não vai acontecer. E quando a gente investe um tempo extra só na remoção da cutícula, para fazer esse acabamento, a esmaltação em gel, ela vai sim sair perfeita. Porque o segredo, ele tá todo nesse acabamento. Mas eu sei que vai ter muitas clientes que vão chegar com tipos de cutículas diferentes. Então, para isso, a gente precisa conhecer cada tipo de cutícula. O passo a passo da esmaltação em gel, ele é muito simples de aplicar. E aí, tendo todo esse encaixe perfeito da esmaltação em gel, você vai ver os benefícios que a esmaltação em gel te traz. Que é um brilho disparado de perfeito, onde a cliente vai ter uma duração de 15 a 21 dias, 2 a 3 semanas em média. E ela não vai ter que sair correndo toda semana para fazer a unha, porque a unha dela vai durar de 15 a 21 dias. E essa é a média que eu garanto para você
que dura. E é lógico também que depende muito do tipo de lâmina dessa cliente. É uma unha que chama a atenção, fica mais elegante e dificilmente ela vai descascar na ponta. E a cliente já vai sair com a unha seca no final do atendimento. Ela vai amar. Eleva a autoestima dela, porque muitas das clientes têm aquela unha cotoquinha que acaba... que não desenvolve na esmaltação tradicional, porque tem muito atrito e o gel, ele acaba protegendo essa unha natural. Ficando em média de 2 a 3 semanas, a unha natural ela não vai estragar. Só que se fosse um esmalte tradicional, aí sim, ressecaria essa lâmina e ela não teria sustentação para crescer. O gel, ele deixa a unha mais resistente, então isso também é um benefício que a cliente vai ver com o passar das semanas ali com essa técnica. Então, resumindo, é uma técnica que encanta as clientes quando ela é bem feita. É uma técnica que a cliente ela vai querer repetir sempre. Ela vai pagar por essa qualidade que ela tá buscando. Mas Tati, eu já ouvi dizer que a esmaltação em gel ela estraga a unha natural. É verdade? Eu também pensava assim, sabia? E foi um dos motivos que fez com que eu recusasse aprender a esmaltação em gel. Inclusive, eu já vi relatos de clientes reclamando que a unha ficou fraca depois de fazer esmaltação em gel. Sabe por que isso acontece? A verdade é que se você faz esmaltação em gel sem o conhecimento de cada etapa da técnica, pode acontecer sim de enfraquecer a unha natural da cliente. Um erro comum que faz isso acontecer é um erro de preparação. Quando você lixa da forma errada, além do necessário, a unha natural ela fica fraca mesmo, porque esse excesso no lixamento ele pode acabar removendo camadas de queratina que não devem ser retiradas. Pior ainda é se a remoção for feita 100% na broca. Mas, se você sabe fazer todas as etapas, desde a preparação até a finalização, o que vai acontecer é que a unha da sua cliente vai ficar mais forte. Você vai se surpreender com o resultado e a força que essa unha da cliente vai ter com o passar do tempo. Ela vai te agradecer por isso, tá? O problema, ele não tá na esmaltação em gel. O problema está na profissional que não sabe executar a técnica direito. Porque provavelmente ela aprendeu ou assistindo tutoriais no YouTube, ou aprendeu por alguém assim ensinar por cima, coisas, ou então até nesses cursinhos baratinhos que vendem ali, que só ensinam o básico. Pra te mostrar isso melhor, olha só o que aconteceu com essa cliente que nunca teve unha comprida na vida. Olha a transformação e olha o poder de uma esmaltação em gel bem feita. Ok, eu falei dos benefícios que você vai proporcionar para sua cliente. Agora, deixa eu te provar com números quanto que você pode ganhar. Eu fiz um cálculo bem simples para você entender. Por exemplo, se você cobra R$50 e você quer faturar R$500 por dia, você tem que atender 10 clientes por dia, certo? E você ainda tem um custo de R$15 por cliente. Você vai ganhar limpo R$350 por dia. Quando você trabalha com a minha técnica de esmaltação em gel, você pode cobrar, e eu te ensino a cobrar R$90 por cliente. Ou seja, que se você atender 5 clientes por dia, você vai faturar R$450 em um dia, com um custo de R$75 no total, e você vai ter limpo R$375 em um dia. Você percebeu que você atendeu a metade e ganhou mais. Agora digamos que você atenda 6 clientes por dia, de segunda a sexta, com esmaltação em gel. Você vai faturar R$2.700 por semana e R$10.800 por mês. Eu costumo dizer que a esmaltação em gel é um caminho sem volta. E você pode estar se perguntando agora, ai Tati, mas com 6 clientes por dia é fácil. Só que eu não tenho clientes ainda. Por isso que na próxima aula eu vou te mostrar como você também pode ter uma agenda fechada 100% de esmaltação em gel em pouco tempo.
para se tornar uma nail designer que ganha 10 mil por mês, mesmo que você esteja começando do zero. E se você quer chegar nesse resultado, você não pode perder a segunda aula por nada desse mundo. Eu vou entregar o ouro para você na próxima aula. Agora, você vai lá na comunidade e comenta o que você achou dessa aula. Quais que foram os pontos mais importantes que você aprendeu e o que você já vai começar a aplicar imediatamente. Um beijo e até a próxima aula. E eu queria saber, Marcele, conta desde do início da tua vida profissional mesmo, como tu te tornasse uma manicure, conta a tua história aqui pra gente começar a entender, pra chegar lá no final e todo mundo entender, né, o que aconteceu na vida da Marceli. Então, na verdade, eu já fazia unhas, né, das colegas pra balada, né, e aí eu engravidei. E aí eu falei, e agora como é que eu vou sustentar uma criança, né? Eu não tinha emprego, eu fazia faculdade. E aí falaram, vai ganhar dinheiro com unha, porque é o que tu sabe fazer, tu faz bem. Só que na época, 10 anos atrás, né? E aí eu fui fazer o curso e comecei a trabalhar de manicure para sustentar o bebê. Eu saí do curso e entrei num salão bombástico da cidade, porque eu achava que eu sabia fazer unha, né? E aí foi lá que eu vi que não. Só que eu tive uma sorte muito grande que a dona do espaço, ela enxergou em mim um potencial. Ela falou, não, essa menina vai desenvolver alguma coisa. E aí ela falou, tu não sabe esmaltar vermelho, tem cliente reclamando. A cliente que tu atendeu agora falou que se você voltar a atender ela não volta mais aqui. E foi assim. E eu chorei, né? Falei, lascou. E ela falou, não, mas eu não tô falando pra você chorar. Tô falando pra você entender o que você quer pra sua vida. Se é isso que você quer. Se você falar que você quer ser manicure, eu vou te ajudar. Eu falei, quero. Aí ela pegou as melhores meninas dela e combinaram com elas que todo dia eu ia esmaltar a unha delas de vermelho. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando dinheiro, mas aquele dinheiro que você trabalha muito, né? Você precisa entrar de manhã no salão, sair de noite, né? Na época eu ganhava R$600. É um salão muito bom, renomado. E só que eu tive um empate, porque todas as meninas eram boas. E aí eu comecei a olhar para o salão e ver o que eu poderia fazer de diferente para ganhar dinheiro. E aí eu vi que elas não faziam esmaltação em gel, que saía muito pouco ali. Só que eu também vi que não era a esmaltação em gel que eu iria ganhar dinheiro. E como eu já seguia você, né? Eu segui a Tati há muitos anos, né? Eu sigo você há muitos anos. E aí a gente estava saindo da pandemia, né? E era o teu primeiro curso pós-pandemia. E eu falei, cara, é agora. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, vou fazer um curso com a Tati. Aí ele falou, quanto é? Eu falei, é tanto. Ele falou, cara, mas como é que tu vai fazer? Eu falei, não sei, mas vou fazer. Nós vamos atrasar a água, nós vamos atrasar a luz, nós vamos atrasar alguma coisa, mas eu vou ter que fazer. E ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Ela vai vir aqui para Curitiba e é a minha chance agora. Ele falou, mas tem que ser com ela? Eu falei, tem que ser com ela. Eu falei, que se não for com ela, não vou desenvolver. Aí ele falou, então tá. Então vamos fazer. Eu falei, vamos. Que graças a Deus eu tenho um marido que me apoia muito, né? Já é uma diferença muito grande. Nossa. Avisei todas as minhas clientes que eu estava indo para um curso muito top e que eu ia voltar com cutilagem na tesoura. E quando eu fiz em março esse curso, a tesoura estava assim aqui, lançando a tesoura, né? Era um momento aqui no Paraná, em São José, que ninguém ouvia falar da tesoura. Então eu falei, cara, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu vou me especializar, né, na esmaltação em gel e ainda com tesoura, que ninguém faz. E fui pro curso. E aí foi uma realização muito grande. Foi uma virada de chave muito grande, porque que eu lembro muito bem que no curso só eu trabalhava em salão, né, na minha turma. E todas já tinham um espaço próprio. E aí eu falei para você, né, eu falei, mas como que eu vou ganhar dinheiro num salão que tem outras manicures e que eu dependo da recepção para marcar cliente para mim?
E aí tu falou assim, se você fizer a receita que eu vou te passar, tu não vai depender da recepção para marcar cliente para você. E eu falei, bora, né? Quero já. E foi assim, muito batata, porque quando eu voltei do curso, eu fiz exatamente o que você mandou. Eu comecei a ter feedbacks de cliente, tipo, cara, tu tá ótima, tua unha tá perfeita, Marceli. Quando as clientes ouviam dizer que eu ia fazer alguma coisa, eu falava, mas cara, tu tá ótima. Eu falava, não tá. Mandei lá, não, sabe? Eu tinha comido assim que não tava, porque você falou pra mim que eu tinha que mudar o ângulo, que eu tinha que mudar. Eu falei, cara, a hora que ela falar pra mim que tá, é porque tá. Então, eu tinha muito essa confiança, né, com você, né, de que você entregaria, que você, quando você dissesse que tá, é porque realmente estava. E assim, ó, conta aqui pra gente uma história que te marcou, né, algo que te marcou, assim, num geral, depois que tu fizesse o curso. Não, desculpa, antes do curso. A pergunta é uma história que te marcou, tipo assim, de algum fato, alguma coisa, antes de fazer o curso. Algo que tu lembra e diz, puta merda, essa história me marcou. Eu acho que é o meu pai. O meu pai, ele sempre quis que os filhos dele tivessem uma vida melhor, né? Porque ele saiu da escola muito cedo, com 7 anos, e para trabalhar, então ele não queria que os filhos dele passassem, né, um perrengue. E aí ele dizia que essa história de unha não leva ninguém a lugar nenhum. E eu lembro que ele falou assim, ei, mas você acha que tu vai sustentar tua filha, tua casa com unha? E ele me pôs para pensar, e eu falei, cara, será que ele tá certo? Ele falou, não, tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que prestar concurso público, porque tu nunca vai ficar desempregada. É um fixo. Unha, hoje tem, amanhã não. E ele me lançou esse medo, porque eu falei, cara, né, eu realmente. E ele falava, aí, olha a hora que tu chega em casa, quanto que tu ganhou? Unha não dá dinheiro pra ninguém, não. Unha não enche barriga, não. Isso. E detalhe que hoje ele não fala nada, ele olha assim pra mim. Ele olha assim pra mim. Quando eu falo assim, eu chego em casa às vezes e vou lá na casa dele e ele olha pra mim assim e ele fala, tá trabalhando? Eu falo, tô no meu espaço. E trabalhei o dia inteiro e amanhã não tem horário e depois também não. E ele fala, nossa, só fazendo unha? Eu falo, tô fazendo unha, pai. Então, superei isso, sabe? Superei isso. Tem gente que não consegue, né? Mas graças a Deus eu superei. Eu sei. E como é que é a tua vida hoje, Marceli? Depois da fórmula, depois da fórmula mágica aí que te transformou nessa Marceli de hoje, como é que é hoje? Ai, hoje eu tenho autoridade. Hoje eu tenho autoridade para dizer para minha cliente o que é uma esmaltação em gel, que não estraga, que não danifica. Hoje eu tenho autoridade para passar para ela essa segurança. Elas sentem isso comigo, que elas estão fazendo a unha com alguém que entende. Eu recebo muitos feedback disso, de que estavam me procurando porque sabem que podem confiar no meu trabalho. E eu me sinto literalmente na posição de manicure. Tomei isso pra mim, pra minha vida, sabe? Eu me sinto no lugar certo, tipo, me encaixei. Eu me sinto encaixada.